Então, muito bem. Aula passada nós paramos aqui na diferença entre responsabilidade objetiva e subjetiva. Existe essa diferença, tá? A responsabilidade subjetiva está sempre ligada ao sujeito. É justamente analisar a conduta da pessoa para ver qual era a intenção dela. Então, você tem que analisar o sujeito, você tem que fazer essa pergunta: o que será que passou na cabeça dessa pessoa? Será que ela queria mesmo ter causado esse dano? Ou será que foi sem querer? Quando a gente tem que parar para analisar isso, se houve dolo ou se houve culpa na conduta, nós estamos diante da responsabilidade subjetiva. Já a responsabilidade objetiva, ela não se importa com a vontade da pessoa. Você não analisa se houve dolo ou culpa para responsabilizar alguém. Então, pouco importa. Eu acho que eu dei o exemplo aqui de quando eu comprei meu celular e veio com o carregador queimado, e eu ingressei com ação contra a empresa, contra a fabricante, vendedor, etc., e disse que o carregador do meu telefone veio queimado e eles não me ressarciram, não trocaram, não consertaram. Veja, aqui eu não precisei demonstrar para o juiz que houve culpa da empresa, o dolo da empresa. O dolo se traduziria na intenção de me enviar um carregador queimado, então eles enviaram porque sabiam que estava queimado, ou na culpa eles teriam enviado por negligência, passou batido lá, ninguém viu, não teve nenhuma inspeção de qualidade para saber se o produto estava funcionando ou não. Só que não precisei demonstrar isso. Por quê? Porque algumas situações a responsabilidade civil ela é objetiva. Então, quando que a responsabilidade civil é objetiva e quando que a responsabilidade civil é subjetiva? Quando a lei determinar... Nossa, professor, muito obrigado, ajudou muito essa resposta. Claro, os exemplos clássicos que a lei prevê, que são de responsabilidade objetiva, são dois. Tá? É a responsabilidade do Estado. Então, toda vez que o Estado causar um dano, e ele for reparar esse dano, tiver a obrigação de reparar o dano, a responsabilidade do Estado é objetiva. Eu não preciso demonstrar dolo ou culpa, intenção do Estado em causar um resultado, em causar o dano. Não preciso. Tá? A gente só vai precisar mostrar dois requisitos, que a gente ainda vai ver até o fim dessa aula, que é o nexo de causalidade e o dano em si. Tá? Calma que falaremos sobre nexo de causalidade. Não vai precisar decorar o palavrão. Mentira, tem que decorar sim. Esse é um dos termos técnicos que eu falo para vocês decorarem. Por quê? Porque é legal falar com a família, no domingo lá. Nossa, aprendi nexo de causalidade com causas na aula de responsabilidade civil, na quarta-feira, 7 horas da noite. Muito bem. Apesar que o almoço de domingo com a família tem sido cada vez mais limitado com a pandemia, apesar que tem um monte de gente também que não está mais respeitando a quarentena. De qualquer maneira, tá? A lei ela vai definir se essa responsabilidade civil é ou não objetiva. Muito bem. Então, está previsto lá no Código de Defesa do Consumidor. Vejam que eu passei os slides, não passei os slides, só fui falando. Mas eu quero ler para vocês o artigo 14 do CDC. Boa noite, Jean. Seja bem-vindo. Então, eu quero ler com vocês o artigo 14 do CDC. Se fosse aula presencial, assim que o Jean falasse, professor, meu nome é Jean, sou aluno novo, eu já ia falar, então, Jean, já leia aqui para mim o artigo 14 do CDC, já chega fazendo as honras. Muito bem. O que diz lá o artigo 14 do CDC? Vamos ver se vocês conseguem identificar, ouvindo eu falar aqui, por que a responsabilidade do fornecedor perante o consumidor, ela é objetiva e não subjetiva. Olha lá. Artigo 14. O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas
sobre sua fruição e riscos. Tá? Então, vejam, a lei não fala assim, olha, a responsabilidade civil aqui no direito do consumidor é objetiva, não usa essa palavra. Né? O que ele diz é, o fornecedor de serviços responde independentemente de culpa, ou seja, não interessa, tá? Não interessa, é independente se ele é culpado, né? Coloca nesses termos. Não interessa se ele agiu com dolo, com culpa, ele causou dano. Foi o serviço dele que causou dano? Foi o produto dele que causou dano? Foi. Indeniza. Tá? Não precisa demonstrar dolo ou culpa. Muito bem. Então, esse é um dos exemplos onde a responsabilidade civil é objetiva. Não esqueçam disso. Tá? A responsabilidade civil, ela pode ser objetiva. A regra, né, o que é comum, é que ela seja subjetiva. Ser objetiva é uma exceção. Por ser exceção, é que tem que estar previsto em lei. Tá? Já lembrem agora de mais uma coisa. Opa, tem uma mãozinha erguida aqui. Luiz. Boa noite, professor. Tudo bem? Boa noite. Professor, essa lei também se aplica, por exemplo, se o funcionário causar o dano, não for o produto, mas o funcionário, também se aplica a lei? Vamos lá. Então vamos definir aí essa relação jurídica. Você diz o funcionário de uma empresa causa dano para um cliente da empresa. Isso? Isso. Sim, a responsabilidade é objetiva. Por quê? Porque a relação entre a empresa e o cliente é uma relação de consumo. Tá? Veja, o funcionário da empresa ele é um representante da empresa. O direito do trabalho, lá na definição de empregador, diz que o empregador é aquele que assume os riscos da atividade econômica. Então, se o funcionário dele causa um dano para um cliente, a responsabilidade civil vai ser objetiva, tá? Mas calma, tem mais uma vírgula aí nessa história. Se essa empresa, né, que está prestando lá esse serviço, né, for de um contrato, né, civil, tá? Advide um contrato civil, pode ser, tá? Que no caso lá a responsabilidade civil seja subjetiva. Tá? Mas é muito raro de se visualizar. Quando está se prestando serviço, né, geralmente nós temos de um lado lá um fornecedor e do outro um consumidor. Quando que não vai ter relação de consumo? Né? Quando uma das partes não for destinatário final do produto ou ela não for hipossuficiente, tá? Ela não deter essa condição de saber menos do serviço que está sendo ofertado do que quem está ofertando o serviço. Tá? Então, isso acontece. Pensem aí uma empresa que produz produtos de limpeza e adquire produtos de limpeza para limpar suas instalações. Ela tem ou não tem conhecimento técnico sobre produtos de limpeza? Ela tem, ela detém. Ela não é hipossuficiente, ela não é mais fraca do que a fornecedora. Logo, né, tem casos aí que se aplica as regras do direito civil e não do consumidor. Tá? Então, para valer a responsabilidade objetiva, tem que estar presente lá um consumidor de um lado, um fornecedor do outro. Nós vamos aprender sobre direito do consumidor, tá? É matéria agora do segundo bimestre. Então, a gente vai ver tudo isso aí. Beleza? Que mais que eu ia falar aqui? Por que eu falei, vamos definir essa conversa? Se fosse, por exemplo, o funcionário que causou um dano para o empregador, né? Ele causou um dano lá durante o trabalho, né? Responsabilidade lá no direito do trabalho, subjetiva, tá? A lei não fala, a responsabilidade aí é subjetiva. Então, o funcionário estragou a máquina do empregador, quebrou ela, né? Vai se analisar a conduta, se houve dolo ou culpa, para ver como que vai ser feita, né, a indenização do empregador pelo dano causado pelo empregado.
Muito bem. Então, eu trouxe os dois principais casos de responsabilidade objetiva. Outro, né? A responsabilidade do Estado, tá? Está lá no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal. Vejam, aqui está escrito responsabilidade objetiva do Estado e subjetiva do funcionário. Então, o que isso quer dizer? Digamos que você vai até a Receita Federal. Deu problema lá na sua declaração do imposto de renda e você precisa resolver lá na Receita. Aí você chega lá e o funcionário te xinga, né? O servidor público, servidor público federal, ele te xinga dentro lá da Receita. Veja, ele, na posição de servidor público, no desempenho da função, está no papel, né, de administração pública. Ele é o braço do Estado. Então, se você ingressar com uma ação, né, de indenização por danos morais, você processaria ou o Estado, ou o funcionário, ou os dois ao mesmo tempo. Porque um, né, é reflexo do outro ali. Só que, para você discutir sobre o porquê o Estado lhe deve, né, já que foi ele que causou um dano a você, nas mãos de um dos seus servidores, você não precisa demonstrar que houve dolo ou culpa do Estado. Agora, se você quiser responsabilizar pessoalmente o funcionário, tá, aí a análise da culpa será subjetiva, né? Quando a pessoa geralmente sofre esse tipo de dano, o que normalmente acontece é o seguinte, né? Fala, bom, vou processar os dois. Por quê? Porque do Estado eu tenho mais certeza que ele vai ter dinheiro para me pagar essa indenização, né? Agora, do funcionário, eu quero que ele seja condenado, né, a fazer uma retratação, né, uma retratação pública, uma coisa nesse sentido. Aí, com relação ao funcionário, eu vou ter que demonstrar, né, o dolo ou a culpa. E com relação ao Estado, não. Tá? Só que houve ligação entre o dano e o próprio dano causado. A gente vai falar ali de nexo de causalidade. Então, não esqueçam, tá? Vou falar uma coisa agora, pessoal. Tô aproveitando que tem, não sei nem contar aqui no Teams. Eu acho que deve ter pelo menos uns 40 alunos aqui na reunião, tá? Vai cair uma questão dizendo assim, ó. Tô dando a questão da prova. No direito penal, a responsabilidade civil, a responsabilidade, perdão, não vai estar civil, né? No direito penal, a responsabilidade é sempre subjetiva. É verdadeiro ou falso? Né? É verdadeiro, pessoal, tá? Porque vejam, no direito penal, já que a gente está falando em responsabilidade objetiva e subjetiva, não tem como fazer uma análise da responsabilidade objetiva. Não tem como excluir a análise do dolo e da culpa. Por quê? Porque os crimes dolosos têm penas maiores do que os crimes culposos e alguns crimes, inclusive, não tem, né, não há como cometer de maneira culposa. Tá? É impossível. Então, no direito penal você sempre vai analisar se houve dolo ou culpa. Não existe responsabilidade objetiva no direito penal. Então, já para deixar claro aqui, vai cair uma questão assim na prova sobre responsabilidade objetiva. Muito bem. Para você ter que indenizar alguém, né, para você poder ressarcir a pessoa, para você poder retornar as coisas ao estado em que estavam antes, ao status quo antes, você tem que ter causado um dano, você tem que ter danificado algum bem daquela pessoa. Então, sem dano, não tem responsabilidade. Tá? Porque se você não causou dano, você vai restituir o quê? Não vai ter o que restituir. Então, sem dano, não existe responsabilidade. Que Clayton Reis, um desembargador aqui do estado do Paraná, autor sobre responsabilidade civil, ele diz que dano é o quê? A diminuição do patrimônio de alguém em decorrência da ação lesiva de terceiros. Então, tem que haver uma diminuição do patrimônio. Tá? Lembra que patrimônio ele pode ser imaterial.
né? A sua moral, a sua dignidade, ela pode ser diminuída, subtraída também. Tá? Por isso o dano moral, ele pode também ser indenizado. Tá? E a gente já vai falar sobre esse termo indenizar. Danos, pessoal, né? O dano ele pode ser material, ele pode ser moral ou ele pode ser estético. Dentro do dano material, é tudo aquilo que afeta o que a gente consegue mensurar em dinheiro facilmente. Você pode dar preço para aquilo muito fácil. Então, você sofre um acidente de trânsito, a outra pessoa é culpada pelo acidente, né? Que seja, né, por imprudência, atravessou, furou o sinal vermelho, pegou o seu carro, destruiu o seu carro. Aquele dano causado, ele é um dano facilmente apurado, né? Você leva lá num mecânico, num martelinho, etc., vai fazer o orçamento e vão te dizer, olha, para voltar o carro ao estado que estava antes, para consertar ele, vai custar tanto. Dano material. Tá? Só que dentro do dano material, nós temos uma subdivisão. Temos o dano emergente, tá? Que nesse exemplo do acidente de trânsito, é aquele dano que você enxerga, é aquele dano que fica aparente, né? Pense em coisas quebradas. Essa é a ideia. Agora, tudo aquilo que a pessoa deixa de lucrar, deixa de ganhar em decorrência do dano causado, também é indenizável e também é dano material. São os chamados lucros cessantes. Então, pensem no acidente de trânsito, né? Aqui eu coloco uns exemplos, já vou falar para vocês. Tá? Então, como é que faz para saber quanto, né? Que eu falei que dano material é fácil de calcular. Tá? Nem sempre é tão fácil aqui no lucro cessante. Tem que fazer uma projeção contábil. Né? Então, digamos lá que você estava correndo na rua, né? Não viu uma pessoa passando ali perto de você, você esbarra nela. E ela cai no chão e quebra o braço. E é o cirurgião plástico mais famoso do país. Esse cara vai ficar com o braço quebrado lá 30 dias. Você vai ter que indenizar não só as custas médicas dele, como também aquilo que ele deixou de ganhar nesse período. Ele perdeu algumas cirurgias. Já pensou o tamanho do furo? Aí fala, poxa, eu tinha 6 cirurgias para fazer esse mês, cada uma ia custar aí 12 mil, 15 mil. É feita uma projeção contábil. Tá? Ou, mas ele não tinha nenhuma cirurgia marcada, mas em média, né, ele faz 2, 3 por mês e cada uma custa 15 mil. Então, pela média, você vai ter que indenizar aquilo que ele deixou de ganhar. Tá? Então, dano emergente, o exemplo clássico, acidente de trânsito. Por quê? Porque destrói o carro, você consegue ver o dano ali, mas qualquer coisa que, eu imagino coisa sempre quebrada quando falo em dano emergente, né? Aquilo que danificou visivelmente. Então, derrubou o celular de alguém, né? Chutou a porta lá, entrou brabo na faculdade porque o professor de direito me deu, né, nota baixa. Lembra que da primeira aula que eu falei lá, né? O professor não dá nota, o aluno que conquista. O aluno vai, chega brabo e chuta a porta da faculdade, quebra a porta, dano emergente. Vai ter que indenizar lá pela porta quebrada. O lucro cessante, né? Por exemplo, então quebra de uma máquina utilizada para a profissão da vítima. Né? Pensa que você está atrasado para chegar na aula, você sai correndo, né, no centro lá, 6:30 da tarde, aquele trânsito, você sai correndo com o carro, e aí você acaba perdendo o controle. Bate, já falo sobre isso, Hélio. Bate no meio fio, né? E acerta o carrinho de pipoca do vendedor de pipoca lá, né? Espalha pipoca e bacon para todo que é lado, aquele cheiro da pipoca, né? Do centro. E a pessoa vai ficar sem trabalhar até consertar o carrinho. Você vai ter que indenizar ela, aquilo que ela deixou de ganhar no período que o carrinho dela está consertando, fora o dano emergente, que é o dano causado no carrinho de pipoca. Tá? E aí o Hélio pergunta, uma questão ali procedimental, processual.
Professor, mas quando o causador não tem condições? Foi feita essa mesma pergunta na aula da manhã. Ah, mas a pessoa não tem dinheiro para pagar, né? O menino deu exemplo assim. Ah, a pessoa humilde, né, não tem condições, vai lá e causa um acidente, bate no carro de um ricaço. Daí eu completei o exemplo. Falei, então tá, ele bateu no carro da pessoa, o carro era um Tesla, e aí estragou o sistema de detecção, né, de objetos no caminho do veículo que aciona o freio automático. Vai ter que consertar, isso vai custar R$200 mil. A pessoa mal tem dinheiro para sobreviver. O que acontece? Então, obviamente, ele não vai pagar. Essa pessoa pode ingressar com uma ação para cobrar. Durante o processo, vai ter que demonstrar o dano, né, o acidente, a culpa daquele que causou o dano. E aí o juiz vai condenar essa pessoa a pagar uma indenização. Vai falar, então, olha, né, com relação ao dano emergente, ficou lá R$200 mil, não tem lucros cessantes, não tem dano moral, nada disso, tá, R$200 mil vai ter que pagar. Aí ele fala, né, o juiz vai dar a sentença de condeno, né, o réu ao pagamento de indenização por danos morais, o valor de R$200 mil. Ah, tá. Ele tem 15 dias para pagar. E ele não paga, por quê? Porque ele não tem dinheiro. O que acontece? Né? Abre ali a possibilidade de quem ganhou o processo ingressar com ação de execução. Né? Vai poder executar essa pessoa. Nossa, professor, vai poder matar ele? Não. Né? A execução é somente o poder que o Estado vai ter, que você vai dar para o Estado, de começar a caçar o patrimônio dessa pessoa. Então, o juiz vai fazer uma pesquisa no sistema chamado Bacenjude, que é um convênio do Banco Central com o Poder Judiciário, que o juiz joga lá o CPF da pessoa e o que tiver de conta bancária e dinheiro em conta bancária dessa pessoa é bloqueado. Aí não achou nada, né? Não achou dinheiro. Beleza. A gente pesquisa outros sistemas. Então tem o Renajude, que busca os veículos, né, no nome da pessoa. Tem lá, nem todos os locais ainda estão implementados para busca em cadastro imobiliário, nos registros de imóveis, né? Procura imóveis. O sistema Infojude traz informações da Receita, né, sobre as declarações de imposto de renda. Vamos ver se esse cara não declara, vai que ele tem uma fortuna investida lá, mas, né, vive daquela maneira por aparência, sei lá, né? O ser humano, eu sempre pergunto para vocês, vocês me respondem, o ser humano é simples ou ele é complexo? É complexo, a gente não sabe o que pode acontecer. E aí esgotou tudo, o cara não tem dinheiro na conta, o cara não tem imóvel, o cara não tem carro, o cara não tem nada. Realmente desprovido de qualquer recurso. O que acontece? Paciência para quem sofreu o dano. Esse processo ele fica suspenso, tá? Até essa pessoa ganhar dinheiro. Então, a cada 1, 2 anos, tem que ir lá a pessoa e movimentar esse processo. Falar, ó, juiz, passou 1 ano, o processo estava suspenso, busca as contas do cara aí, vamos ver se ele ganhou dinheiro, vamos ver se ele comprou um imóvel. Busca, não acha nada, suspende o processo de novo e fica lá. Tá? Não tem punição corpórea para isso. Tá? No Brasil nós tínhamos 2 tipos de prisão civil. Hoje só sobrou uma, né? Para quem não paga pensão alimentícia, há ainda decretação de prisão civil. Vejam, é prisão civil, não é prisão penal, criminal. Tá? Então, isso é válido para as últimas 3 prestações lá da pensão alimentícia. As que ficam para trás disso é um processo separado para cobrar. As que ficam, né, até os últimos 3 meses autoriza, né, o juiz pode decretar a prisão lá do devedor. E outra modalidade, que hoje já não vale mais, era a prisão do devedor infiel. O que era isso? Né? O depositário infiel, perdão, não é devedor, depositário infiel, que era a pessoa que comprava um bem financiado, por exemplo, né? E aí vendia o bem e ficava com o dinheiro, vendia o bem à vista por um valor menor e ficava com o dinheiro, né? E sujava o nome, mas, né, fazia dinheiro rápido, né? Sumia com o bem, por exemplo, ou porque como que funciona, né, na alienação fiduciária, até você terminar de pagar o bem, lá no financiamento, tá? A alienação fiduciária é o financiamento. Enquanto você não termina de pagar o bem ainda é da instituição financeira, que está
te dando dinheiro, te fazendo empréstimo. Se você para de pagar, deixa de pagar, eles podem recolher esse bem como forma de pagamento da sua dívida. Só que se você se desfaz do bem, a hora que eles vêm atrás do bem para cobrir a dívida, o bem não existe mais, porque você se desfez dele. Isso era o chamado depositário infiel. Essa pessoa também tinha prisão decretada. Hoje em dia, né, já faz um bom tempo, isso não existe mais. Então, as consequências são essas. Né? Fica a pessoa lá meio que fadada, né, a não ter nada no nome mais. E aí acaba usando laranja, esse tipo de coisa. Professor, quando a criança fica de maior e o pai não paga há tempos a pensão, ela perde, tem que verificar lá o prazo decadencial e prescricional para ingressar com essa ação. Né? Se tinha, por exemplo, se foi decretado lá judicialmente a pensão alimentícia, um tempo atrás, e o pai não pagou, né, dá para entrar com uma ação de execução. Uma parte dessa pensão alimentícia provavelmente já vai ter decaído o direito, né? Não vai poder mais cobrar, porque tem um prazo, mas eu não sei de cabeça agora, Maristane, qual é o prazo. Tá? Até porque eu não atuo muito nessa área de direito de família. Mas tem um prazo. Uma parte vai conseguir ainda recuperar, e também depende, né? A criança ficou de maior, mas está com, sei lá, 40 anos, né? Aí provavelmente já vai ter prescrito tudo, não vai poder cobrar. Mas acabou de fazer 18, fez 19, com certeza vai ter um bom pedaço aí para resgatar. Se não tudo, uma boa parte. Tá? Vou ter que dar uma olhada lá no prazo. Muito bem. Ok, então eu coloquei aqui um outro exemplo. Né? Acidente envolvendo motorista profissional. Que tipo de dano é causado? Lucros cessantes e dano emergente. O motorista profissional, o motorista do Uber, por exemplo. Né? Se você bateu no carro dele, ele vai ficar um tempo sem dirigir, logo ele vai ficar um tempo sem ganhar dinheiro. Tá? E como que a gente descobre o valor? Descobre o valor fazendo uma projeção contábil. Faço lá uma média do que ele ganhava naquele período. Né? Então, em 30 dias, quanto ele ganha mais ou menos nos últimos 6 meses? Ganhou, sei lá, 3 mil reais. Então, vai indenizar esse valor. Tá? Muito bem. Cláudio perguntou, até quando tem que pagar pensão? Veja, né? Em tese, até a maioridade civil, até os 18 anos, mas né, a jurisprudência avançou no sentido de que, né, enquanto a criança, né, ou agora o maior, né, o adulto, ainda não tem condições, né, de sustento próprio, tá, e ingressa no ensino superior, então fez 18 anos, por exemplo, né, ingressou na faculdade, não cessa o pagamento da pensão alimentícia. Até quando? Até a conclusão do ensino superior. Tá? Então, né, vocês estão querendo fugir de pagar a pensão alimentícia, né, antes do filho entrar na faculdade, com 18 anos. Não, mas não adianta, tá, pessoal? Se você ingressar com a ação lá, falando assim, é ação de exoneração de pagamento de pensão alimentícia. Aí você chama lá teu filho de 18 anos para responder esse processo. Agora ele é maior, não é mais a mãe que responde, já é ele. O juiz vai perguntar para ele, você pretende fazer faculdade? Eu pretendo, inclusive estou vendo, estou estudando, vou fazer o Enem, etc. A probabilidade de perder esse processo é muito grande, tá? Porque eles tentam assegurar ao máximo, né, entre aspas, o sucesso do jovem ali, né, para ele conseguir ser uma parte mais relevante da sociedade. Tá? E isso vem às custas da criação, às custas dos pais. Muito bem. Vamos fazendo assim, pessoal, tá? Vamos perguntando. A gente vai trocando ideia. Além do dano material, nós temos o dano moral. Né? O que é o dano moral? Difícil aqui, né? Definição, conceituação. Mas se entende que é tudo aquilo que abala a psique da pessoa, né? Tudo aquilo que te deixa meio fora dos eixos, meio irritado, né? Abala a sua dignidade. Veja, o que diz a doutrina, que é um dano contra a personalidade da pessoa. Tá? E aí está definido lá no artigo 5º, inciso
5 da Constituição Federal. Vamos lá olhar o artigo 5º. Então, o artigo 5º é aquele, né, que prevê os nossos direitos e garantias fundamentais. Ele é uma cláusula pétrea, o que quer dizer que não pode ser alterado nem por emenda à Constituição, só fazendo uma Constituição nova para alterar esse artigo. Tá? E lá no inciso 5 do artigo 5º diz o seguinte: é assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. Então, a própria Constituição já prevê a indenização por danos morais. Tá? Sempre assegurado o quê? Direito de resposta proporcional ao agravo. Tá? Então, pensa aí, se a Rede Globo usa, sei lá, 10 minutos da sua programação do horário nobre, né, para fazer lá, falar besteira de alguém, né, falou um monte de besteira de alguém, ela tem que dar, a pessoa que sofre o dano tem direito de resposta proporcional ao agravo. Tá? O que isso quer dizer? Que ela vai ter que ter praticamente as mesmas condições de veicular essa resposta. A Globo vai ter que dar para ela, né, um espaço lá para dar sua resposta. Muito bem, olha só, né? Quem sabia disso? A gente sabe que tem direito de resposta, mas não, né, proporcional ao agravo. Além da indenização, tá? A indenização ainda é válida, né? Porque você vai lá se defender, apresentar sua resposta, que a indenização não é devida. Muito bem. Aqui, né? Quando a gente fala em danos morais, quais são os valores que são atingidos quando você sofre esse abalo na psique? São valores espirituais ou morais, né? Então, vejam, a honra, a paz, liberdade física, tranquilidade de espírito, tá? Não é espiritual ou tranquilidade de espírito num sentido religioso, tá? É naquele sentido da sua calma, né? De que você pode estar relaxado, nesse sentido de tranquilidade de espírito. A sua reputação, a sua dignidade, a sua intimidade, a sua imagem, né? Vejam, a sua imagem, né, ela pode ocorrer um dano moral ou dano material. Se alguém usa a sua imagem para veicular, por exemplo, algum tipo de propaganda sem a sua autorização, você não sofreu dano moral, você sofreu dano material, porque aquilo tem um custo material. O dano moral seria associar, por exemplo, sem a sua autorização, a sua imagem a algo vexaminoso, né, ou a algo que você jamais aprovaria ou faria parte, tá? Nada também impede, né, que sejam os dois ao mesmo tempo. Então, alguém usou a sua imagem para fazer propaganda utilizando algo que você, por exemplo, jamais apoiaria, né? Algo que você luta contra, por exemplo. Muito bem. O dano moral ele tem que acarretar à vítima dor, sofrimento, tristeza, algum vexame, alguma humilhação. Então, vejam, né? O pessoal na faculdade lá, os amigos, chegam na faculdade, um vai cumprimentar o outro lá, né? E eles ficam se xingando, trocando lá farpas, né? Vejam, aquilo lá são palavrões, são, né, situações que, sem contexto, fora de um contexto, né, seriam capciosas, seriam negativas, mas entre os amigos não tem problema nenhum. Né? Ninguém se sente mal ouvindo aquilo. Né? Inclusive, um xinga, o outro já xinga de volta e fica por isso, não causa dano moral. Por quê? Porque não abala a psique, não tem dor para a pessoa, não tem sofrimento, tristeza. Tá? Então, isso deve haver. Agora, tá, pessoal? Não quer dizer que tenha que ser provado isso, tá? Essa dor. Né? Então, digamos que você sofre lá um dano moral, você não precisa ir, por exemplo, num psicólogo, fazer um laudo psicológico para dizer que aquilo abalou a sua psique, que você se sentiu mal com aquilo. Tá? A situação ali, o juiz, ele se coloca no seu lugar, né? Ele tem a empatia, ele fala, olha, realmente, né? Qualquer pessoa nessa situação ia se sentir muito mal. Tá?
Mas aí fica um pouco, né, aberta a interpretação do Poder Judiciário. Algumas situações a Justiça tem entendido que não se trata de dano moral, se trata de mero aborrecimento do dia a dia. Até antes de existir, né, a legislação que impõe aos bancos, por exemplo, tempo de espera máximo para atendimento, né, muita gente ingressava com ação de indenização por danos morais porque ficava lá no banco 40 minutos, 50 minutos para ser atendido. Tinha juízes que entendiam que ali havia dano moral pelo descaso com o consumidor, e tinha juízes que não entendiam isso, entendiam que aquilo era um mero aborrecimento do dia a dia. Fala, poxa, infelizmente, né, você tem que enfrentar o banco, ok, mas isso aí não causa dano moral, não vai abalar a sua psique esperar um tempinho lá no banco. Né? Para eles era esse o entendimento. Agora, isso mudou, né, principalmente aqui em Curitiba, a lei municipal, que prevê lá tempo máximo de espera em fila de banco de 30 minutos, 25, não lembro exatamente. E isso vai se moldando com o tempo. Tá? Então, vejam lá, inscrição indevida em órgão de proteção ao crédito, né, Serasa, esse tipo de coisa. Né? Inscrição indevida, gera ou não gera dano moral? O que vocês acham? Sim. Sim, né? Ali, automaticamente, quando seu nome entra naquele rol, naquela lista, você já é reputado como mal pagador. Então, em tese, a sociedade vai te ver com maus olhos. Jorge Anima falou, devia ter uma lei sobre conceitos. Como assim, Jorge? Para definir o que é o quê? Né? Para definir lá, por exemplo, o que é mero aborrecimento? Esse tipo de coisa? Para conceituar todos os termos? Não entendi. Como assim, sobre o que o juiz disse? Porque tem, por exemplo, temos enunciados, né, que são entendimentos da justiça sobre, olha, todo dia receber ligação de cobrança, tá? Vejo, né, é o tipo de coisa que eu acredito, né, nunca ingressei com uma ação dessa. E o difícil, né, a parte mais difícil é você conseguir demonstrar que as ligações são de determinada pessoa. Agora, né, a cobrança abusiva, né, é abuso de direito. Lembra que eu falei lá? Falei lá atrás que o abuso de direito também gera dano. Então você tem uma dívida para cobrar, mas você inferniza a pessoa pela dívida. Gera dano também, tá? Meu ver. Não tenho nenhuma ação desse tipo, mas ingressaria com a ação, desde que tivesse essa prova, né? Se conseguisse demonstrar lá, tô devendo para empresa de telefonia X e eles me ligam 50 vezes por dia. Se conseguisse fazer, né? Fugiu a palavra agora, mas conseguisse rastrear, né, essas ligações para falar, olha, tá vindo todas lá dessa empresa telefônica. Seria legal, eu acredito que daria. Sobre o que o juiz diz, às vezes certo para uns e errado para outros. Então, essa é a jurisprudência, né, Jorge? Porque, vejam, o juiz, ele é humano, ele interpreta a lei. O juiz é o grande intérprete da lei. O juiz, ele detém a jurisprudência, a jurisdição, ele diz o direito. Né? Então, nós trabalhamos em cima do conceito. Olha, dano moral é quando há um abalo na psique, causa algum tipo de dor, algum tipo de sofrimento, algum tipo de tristeza na pessoa. Tá? Abala lá a honra, a paz, a liberdade física da pessoa, a dignidade, a intimidade. Aí quando você está na fila do banco, né, 40, 50 minutos, tá? Para você, tranquilidade de espírito já acabou faz tempo. Né? Abalou sua paz ali, a sua liberdade física, inclusive, que você tem que ficar lá dentro do banco esperando. Né? Aí você ingressa com a ação e fala, olha, excelência, né? Porque ficar 50 minutos numa fila abala, atinge a minha liberdade física. Eu não posso sair dali, é como se eu estivesse preso. Fico completamente impaciente, porque a gente não sabe se vai ser atendido, não tem respaldo nenhum. Né? E aí tem juízes que vão corroborar com isso, e vão falar, olha, realmente, né? Se coloca às vezes no seu lugar, já enfrentou muita fila de banco, né? Infelizmente, quer dizer, não sei se felizmente ou infelizmente, o juiz ele é ser humano, tá? Então, obviamente ele tem que ser imparcial, mas ele nunca é neutro, tá? Porque ele é ser humano.
Imagina se nesse dia que ele vai julgar o seu processo, ele foi no banco e ficou esperando 50 minutos e não foi atendido. Tá? A gente espera imparcialidade, mas neutralidade não dá. É óbvio que o juiz vai estar possesso, ele vai condenar o banco e ainda vai aumentar um pouco o valor que ele costuma dar de indenização. Tá? Isso acontece, né? Não dá para ser cego a isso. Por isso, né, que nós temos aí o princípio do duplo grau de jurisdição. Você perdeu no primeiro grau, você recorre. Né? Você vai recorrendo, até esgotarem seus recursos e ter uma decisão final. Por isso que, por exemplo, em grau de recurso, quem julga são 3 desembargadores. Né? São 3 pessoas. Vamos cada vez mais tirar a dúvida o máximo possível. Muito bem. Falta empatia. Depende. Às vezes falta, e às vezes falta muita empatia. Ok. Perda de objeto com valor sentimental. Olha só essa, vou dar um exemplo. Alessandro, quando você recebe várias ligações de cobrança por causa do número de telefone que está associado ao devedor, mas você não faz ideia de quem é o devedor. Você compra um chip e o número é o número antigo de outra pessoa. Veja, né? Não sei se é o meu, mas está falhando. O Cláudio disse que para ele tá bom. Veja lá, Alessandro. É cobrança indevida, não é? Então, o que você tem que fazer? Você tem que informar a cobrança, né? Óbvio, a pessoa ligou uma vez. Aí você fala, olha, não é meu número, eu não sou essa pessoa que vocês estão cobrando. Por favor, né? Para de mandar mensagem, para de ligar. Não parou? Você tem que já começar a fazer prova. Então, dica, né? Começa a gravar suas ligações. Começa por aí, tá? Pessoal, vocês têm plena liberdade de gravar qualquer tipo de interação particular sua própria, tá? Sem necessidade de autorização da outra pessoa, da outra parte. Não precisa, é seu aquilo. Você pode. Tá? O que é prova ilícita, o que não pode, é você gravar terceiros. Tá? Então você vai lá gravar, sei lá, seu chefe falando com a secretária dele. Aí depois vai utilizar isso como prova. Não vale, essa prova é inválida, tá? Prova ilícita. Agora, as suas pessoais, pode. Então, o que você faz? Né? Ou responde por ICMS, estou pensando na aula de direito tributário. Por SMS, né? Que eles têm aquele sistema. Ou você manda por WhatsApp. O que você puder produzir de prova, envia um e-mail, tá? Ou, né, se for ligar, grava a ligação. E aí, quando não pararem, né, de fazer essa cobrança indevida, aí você ingressa com uma ação já municiado aí de prova até os dentes, né, para chegar lá e só falar, olha, excelência, tentei resolver amigavelmente, mas não param de me cobrar, é cobrança indevida, eu não sou fulano, eles estão cobrando indenização por danos morais. Tá? Eu já tive uma dessa contra a TIM minha, que eles me mandavam muita propaganda, e eu pedi para parar de mandar propaganda, e eles não pararam. Não paravam, eu ingressei com uma ação. Pedi para o juiz fixar multa para cada propaganda que a TIM me mandasse, pagava multa. O juiz fixou R$50 de multa por propaganda enviada. Aí, quando juntava R$1.000, né, juntava lá 20 propagandas, 20 mensagens, eu ia lá e informava o juiz. Excelência, a TIM mandou mais 20 propagandas. Descumpriu a ordem judicial. Paga a multa. E ficava eu lá recebendo dinheiro da TIM. Virei funcionário deles indiretamente por um tempo. Pasme, né? Depois de uns 5 anos, 6 anos já dessa ação, eles voltaram a me mandar propaganda. Tudo bem. Pronto. Pode falar, Dilma. E quando é um telefone que é de outro lugar, me incomodando? Se é de empresa... telefone que vive me incomodando na rede social, que é 011. Já avisei que não existe essa pessoa. Inclusive, até falei que se for no cemitério, deve estar lá, abraçando o capeta. Né? Me incomoda demais. Sim. Então, isso é direito do consumidor. Né? Você está sendo equivocado aí por alguém que deve. Aí você vai fazer o quê? No direito do consumidor, vou falar aqui os termos técnicos, já explico. Né? O foro de competência para ingressar com a ação é o do consumidor. Então, se estão te ligando de São Paulo, você sabe... DDD 11 é São Paulo, né? É São Paulo capital.
Se estão te ligando de lá, você, sabendo a empresa, você pode ingressar com a ação aqui, em Curitiba, no juizado. E eles se viram para se defender. Tá? Porque Telefone pedindo. Aparece o número. Então, o problema, né, tá em identificar o número com quem ligou. Né? Então, se eles atendem, né, ou se você atende, eles falam contigo, né, geralmente hoje em dia se gravam as ligações. O celular tem uma opção para gravar a ligação. Né? Você já aperta ali, grava, guarda isso e vai embora. Eu sempre aconselho, né? Entra lá no juizado, porque não gasta nada, não paga nada e você ainda pode... Até trocar, já vivo trocar o telefone residencial, porque me incomoda demais. Imagina, pois é. Beleza, é bom saber. Obrigada. Imagina. Aqui, pessoal, vou perguntar para vocês me dizem. Né? Então, você tinha um ursinho de pelúcia que foi passado da sua tataravó para sua bisavó, da sua bisavó para sua avó, assim por diante, chegou em você esqueceu o ursinho dentro do seu carro ali. Esqueceu não, deixou dentro do carro, você acostumava deixar dentro do carro. E alguém vem e causa um incêndio e incendia o seu carro, pega fogo, queima o ursinho. Que tipo de dano você sofre? Me digam aí, quais são os tipos de dano, dentro dos que a gente viu aqui? Material e moral, muito bem. Isso aí, Lucas. Então, dano material e moral. Você perdeu o carro, você perdeu inclusive o ursinho, né? Porque o ursinho, apesar de ter lá o valor sentimental dele, que você vai peticionar, né? Falando lá sobre o dano moral causado, ele também tem um valor material. Bom, ele tem um valor sentimental para você que você nem tem preço, mas ele tem um custo de mercado, né? Sei lá, R$30, R$50, R$100. Só a questão de juros abusivo, né? Não, Rony. Né? Hoje, a questão dos juros, né, foi por água abaixo. Antigamente, a gente conseguia bastante, né, rever juros e financiamento de veículos. Agora, o entendimento majoritário, lá no Supremo Tribunal Federal, é o seguinte, tá? E no Superior Tribunal de Justiça também. Em relação a juros, né, pessoal? O que é juros abusivo? Juros abusivo é aquilo que extrapola a taxa média do mercado. Tá? Então, estamos nas mãos dos bancos, porque os 5 maiores bancos, as 5 maiores instituições financeiras, combinam qual é a média e nenhum deles cobra muito mais do que isso ou muito menos do que isso. Então, se a média do mercado, por exemplo, hoje, os juros do cartão de crédito está em 400%, 500% ao ano. Essa é uma taxa média do mercado, logo não é abusiva. Essa é a lógica do Poder Judiciário. Tá? Me pergunto se eu concordo? Absolutamente que não. Né? 500% de juros é um valor absurdo, né? Impossível. Então, pois é. Ok, vamos lá. Né? Dano moral. O problema no dano moral é chegar num valor da indenização. Tá? Quando eu pergunto para vocês, quanto vale sua dor? Né? Quanto vale para você a sua dignidade? Se eu pegar aqui e xingar algum aluno aqui, né? Começar a falar um monte de besteira de alguém, com mais de 40 alunos assistindo a aula, quanto vale para você essa dor que você vai sentir? Tem gente que vai falar, professor, não ligo, pode falar, fala o que você quiser, dane-se. Né? Tem gente que vai ter um cuidado muito grande com a própria imagem, né? Com a dignidade. Mas isso é difícil de dar preço. Né? Como que o juiz vai fazer? Eu não tenho como retornar as coisas ao estado que estavam antes no dano moral. É impossível. Né? Por quê? Porque depois que você proferiu lá a blasfêmia, né? Chamou alguém por um nome horrível, não tem como voltar no tempo. Isso não vai deixar de acontecer. Já foi. Já foi. Então a gente não indeniza, a gente não repara o dano moral. Vejam que eu coloquei até entre aspas aqui indenização, porque você não repara esse dano, você compensa esse dano. Você fala, olha, eu te deixei triste, tá aqui uma grana, cara, vai chorar num cruzeiro, vai chorar em Paris, na Argentina, sei lá, né? Comendo um bom churrasco argentino lá. Muito bem. Tá? Então é difícil. Qual é a dinâmica, né, que
que tem hoje, a dinâmica para conseguir fixar dano moral, para mim é muito injusta, vou explicar para vocês o porquê. Tá? Quando você sofre um dano moral, o juiz vai analisar, né, quando ele for decretar lá quanto é devido de dano moral. Um valor que não te enriqueça sem causa e um valor que não traga falência, né, que não traga ruína quem causou o dano a você. Então, veja, né, para uma pessoa que ganha salário mínimo, mil e poucos reais por mês, uma indenização de 30 mil reais, né, já é relevante, né, já é um valor relevante. Por exemplo, lá para o segurança que revistou a pessoa de maneira mais abrupta numa saída de loja, né, sofreu um dano moral, entra com a ação, recebe lá, o juiz olha, fala, bom, 20 mil reais. Fala, poxa, para quem ganha mil e pouco é um bom valor. Então, o juiz vai usar isso como critério. Né? E 20 mil reais não é um valor tão pequenininho assim para essa loja. E não, obviamente não é nada absurdo, mas não é uma coisa mínima. Agora o problema, né? Se entra uma pessoa lá, um diretor de empresa, né? Um alto executivo, e ganha lá 80, 100 mil reais por mês. Esse cara entra e sofre o mesmo dano, né? Ele é revistado pelo segurança dessa mesma forma. E entra com essa ação. Aí o juiz dá 20 mil reais de indenização. Essa pessoa, ela fala, putz, 20 mil? Ela não se sente indenizada, o dano dela não foi compensado. Então o juiz tende a aumentar essa indenização. Ou seja, a conclusão que eu consigo tirar daqui, não sei se só eu, né, é de que o dano do rico, né, a dignidade do rico aqui para a indenização ou pela compensação do dano moral é maior que a do pobre. E isso, para mim, é horrível. Tá? Muito, aí é falta de empatia mesmo. Vejam, nos Estados Unidos o pessoal fala, os Estados Unidos com direito do consumidor, etc., que funciona. Por quê? Porque lá as indenizações são feias. Tá? Se a empresa causa um dano para o consumidor, que poderia ter evitado, facilmente evitado, as indenizações são lá, milionárias. Tá? Vocês veem aí notícias dia e noite das indenizações, como funcionam lá para as grandes empresas, porque o juiz ele tem um outro critério, tá? Que está começando a ser utilizado no Brasil, mas eu duvido que aqui nós vamos ter indenizações milionárias por esse tipo de coisa, mas que é uma análise do caráter pedagógico dessa indenização. Para além de só compensar o dano causado, né, além de fazer a pessoa ir chorar lá em Paris, por exemplo, ao invés de chorar aqui em Curitiba, o juiz leva em consideração a penalidade que ele vai aplicar com o fim de ensinar aquela empresa que não se deve causar aquele dano. Então, é um caráter pedagógico. Então, se o banco, por exemplo, hoje, né, você entra com a ação de indenização lá pelo tempo de espera na fila do banco ser excessiva, se você ganha essa ação, a indenização vai ser 2 mil reais, 3 mil reais, né, 5 mil reais. É o tipo de valor que para o banco, pessoal, né, às vezes não compensa nem mudar a política das agências, não compensa, nem contratar mais um funcionário, tá? Porque é muito pouco dinheiro. Para o banco isso daí não é absolutamente nada. Então uma indenização dessa para o banco ele nem sente, nem vê. Aí a dinâmica teria que mudar, né? Uma instituição financeira tende a ter uma quantia monetária muito grande, então a indenização ia nesse sentido. Tá? Vejam, isso o direito do consumidor, né, fora daqui, né, nos países desenvolvidos, geralmente funciona melhor. Tá? Mas aí é pelo receio, né, de que se vier uma condenação, a condenação nunca é brincadeira. Tá? Nos Estados Unidos, por exemplo, se você compra pneus, né, a garantia é enorme, né, eles regalvanizam o seu pneu, não sei, 1, 2, 3 vezes lá, quanto precisar dentro lá da garantia, ou fazem troca, né, você nem leva a nota fiscal, nada. Por quê? Né? Porque se der um problema nesse pneu depois você comprou, né? Se der um problema nesse pneu, causar algum dano para você, a indenização vem
destruindo, né? Não falei aqui, né, pessoal? Antes de chegar no nexo de causalidade, também tem o dano estético, né? Aquele dano que te desfigura. Ele causa um problema com a sua aparência, né? Então, é aquele dano que a pessoa ela vai se sentir insegura pela sua aparência agora em público. Então, quando é causado esse tipo de dano, ele também é indenizável, tá? De maneira separada, o dano estético. Tá? Então, você pode sofrer um dano material, um dano moral, um dano estético. Muito bem. Dúvidas aqui, pessoal? Até aqui? Então, vejam, para ter um dever de responsabilizar, você tem que ter a conduta humana na responsabilidade subjetiva, na objetiva a gente não precisa. Em segundo lugar, tem que ter dano. Se não causar dano, não tem o que indenizar, então é bem óbvio. E por último, tem que ter nexo de causalidade. O que é o nexo causal? Nexo causal é a ligação entre a conduta humana que causou o dano e o dano. Então vejam, né? Se eu pego aqui, puxo uma arma aqui em casa, dou um tiro na parede, né? E o Mauricélio morre. Né? Vão poder imputar a mim essa conduta? Não teve nexo de causalidade nenhum com o que eu fiz, né? Com a causa morte lá do Mauricélio. Nada a ver. Então, tem que ter ligação entre a conduta e o dano. Sempre a ação ou omissão, sem a qual o resultado não teria ocorrido. Essa é a ligação que a gente tem que fazer. Agora vejam, né? No Brasil, nós adotamos a teoria da causalidade adequada. O que é isso? Nós tentamos enquadrar aquela mais próxima do resultado, tá? Aquela que mais sentido tem para causar o resultado. Por quê? Porque nessa questão, pessoal, da conduta humana, pode ser muito complexo. Eu posso criar um caso aqui para vocês, às vezes os alunos perguntam algumas coisas assim, que eu não vou conseguir dar uma resposta. Colocaria qualquer juiz em xeque na hora de analisar a adequação do nexo de causalidade com o dano causado. Então, vejam, exemplo lá, há um deslizamento de terra. Esse deslizamento de terra atinge um poste. Esse poste cai com a fiação elétrica na via. Aí nessa via está vindo lá um motorista que não vê o poste, bate o poste, o cabo elétrico cai no riacho. No riacho tem pessoas se banhando, as pessoas morrem eletrocutadas. Quem é responsável? Veja que é uma sequência de fatos, uma sequência de causas, que até você conseguir imputar uma responsabilidade fica difícil, não só para mim, não só para vocês que estão ouvindo, não só para o juiz também. No fim das contas, pode ser que seja entendido como força maior. O deslizamento é uma questão da natureza. Mas o Estado ficou de arrumar e não arrumou, tinha que ter colocado. Opa! Talvez possa ser responsabilidade objetiva do Estado, então. Não preciso demonstrar dolo ou culpa. Se deslizou por negligência lá do Estado, já nem precisa falar na negligência que seria culpa, a gente nem analisa isso. O Estado já é responsável. Não sei. Mas o poste não estava bem fixado no piso lá, então é responsabilidade tanto do Estado quanto da concessionária lá, do serviço de iluminação, o serviço elétrico. Olha a quantidade de possibilidades que nós temos, Aquela que nós conseguimos adequar melhor ao resultado danoso, ao dano, é a que vai ser aplicada. Tá? Muito bem. Vejam, pessoal, nós falamos em conduta humana, então lembrem que é conduta humana que causa dano. Porque, por exemplo, você está correndo na rua, cai um raio em você. É um raio. Até onde eu tinha visto, se não me engano, no National Geographic, a estatística é muito boa para sobreviver quando você é atingido por raio. Aparentemente, 1 em cada 10 pessoas apenas que morre quando é atingida por raio. Eu não tenho a fonte correta para suportar essa estatística, para dar
lastro para essa estatística. Mas, né, digamos que você, então, né, foi atingido por um raio, não faleceu, mas, né, ficou todo queimado, etc. Quem vai te indenizar? Né? Fala, putz, professor, não tem Deus. Né? Mas se você é ateu, quem que te indeniza? Né? A existência? Então, não dá para fazer, caso de força maior aqui, né? Força da natureza. Muito bem. Aqui, pergunto para vocês. O paciente morreu durante o parto por ruptura de um edema que não possuía nenhuma relação com o parto. Aquele edema não tinha relação nenhuma com o parto. Posso responsabilizar o médico que realizou o procedimento? Respondam para mim. Juízes, né? Excelentíssimos senhores doutores, juízes de direito dos primeiros períodos da graduação da Faculdade Tecnológica do Estado do Paraná. Cláudio diz que não. O Vinícius diz que não. Opa, a Thaís já começou a entender como é que funciona a disciplina de direito. Né? Você estuda 5 anos lá na faculdade, você se gradua em direito para descobrir que tudo depende. É tipo isso. Né? O Lucas também acha que não. Né? Nós temos alguns julgadores aqui que não estão afim de responsabilizar os médicos. Vão falar que eles são membros do CRM, né? Que são aí, como que fala? Fugiu a palavra agora, né? Não é classista, é defensor dos interesses, aí deve ser médico. Né? Veja, né, pessoal, aqui depende. Né? Mateus disse, se foi por ação do médico, sim. Veja, temos algumas maneiras de analisar isso. Tá? O médico que vai realizar o parto, quem era ele? Né? Que falta informação, então vai com calma, né? A gente vai com calma, analisa ali o exemplo com calma. Falta muita informação para dizer. Se o médico foi o que acompanhou a gestação toda e realizou o parto, ele tinha o dever de saber. Né? Se ela faleceu por esse edema, depois de ser acompanhada a gestação toda pelo médico, o médico foi imperito. Né? Ele tinha o dever de saber. Agora, né, se foi um médico que realizou lá de emergência, né, e aí nem ela sabia, não foi informado, etc. Ele teria como saber? Dá tempo de fazer o exame? Quem faz um exame para detectar edema antes de um parto que é emergencial? Não dá para responsabilizar. Falar, não, mas o médico deveria ter feito isso. Não vai fazer, não é procedimento padrão. Ah, não, mas a literatura médica diz que é procedimento padrão realizado. Aí pode até ser, vai ser a tese, né, da acusação aí no caso, né, ou do advogado da vítima. Né? A defesa do médico vai dizer o contrário, fala, não, isso seria impossível. Então, para mostrar para vocês, né, não tem receita de bolo, a gente tem que analisar o caso a caso, por isso que eu falo para vocês, venham e perguntem, tirem as dúvidas, porque eu falo para vocês a regra geral, mais ou menos como deve se interpretar. Agora, quando entra um caso, né, dependendo do que dependendo de como é o exemplo aí, a ideia muda, tá? Não se preocupem que na prova eu só coloco casos bem tranquilos, como aquele do deslizamento, do poste, do carro, tá? Para analisar a responsabilidade civil. Muito bem. Pessoal, a aula de hoje é essa. Aqui, né, eu coloquei para vocês um resumo do que foi falado, tá? Durante a aula. Tem uma leiturazinha complementar sobre causalidade adequada lá, porque talvez essa questão do nexo de causalidade gere algum tipo de dúvida. Tá? E também tem umas leituras complementares aqui que vocês conseguem achar dentro desse mesmo slide lá no Drive. Tá? Professor, Muito bem. Alguém ia fazer... Pode falar, Maristela. gosto que você só um pouquinho me mostra, então só para mim aqui. Qual deles? Esse? Em cima do resumo. Esse? No do resumo. Esse mesmo. Aí, obrigada. Qual o link do Drive? Vamos mandar o link do Drive.
Professor, posso fazer minha pergunta? Claro. Então, é que a minha mãe foi assaltada e daí os ladrões levaram o dinheiro dela e gastaram, pegaram 2 cartões e gastaram o dinheiro que ela tinha no Banco Itaú. Só que a gente foi analisar lá, enfim, entrou com processo e o advogado viu que realmente foi negligência do banco. Daí foi entrado com uma ação como dano moral, né? Só que ficou numa dívida de 1.000 e poucos reais no nome dela. E todo dia a gente recebia ligação para pagar essa dívida e, tipo, ficou bem incômodo. Aí o advogado entrou com processo em janeiro desse ano. Só que ele não comunicou pra gente como é que estava o processo, não disse nada, não mandou notícia. E daí minha mãe foi lá e pagou a dívida antes de ontem. Aí ele foi lá e falou pra gente que o processo tinha sido, como é que fala? Que tinha ganho a causa. E daí a minha mãe ficou nervosa porque ela achou que prejudicou o trabalho dele. Essa questão dela ter pagado a dívida, daí anula o processo? Como é que é daí? Não. Porque ela pagou a dívida. Não anula. Eu entendi. Na verdade, agora o que vai ter que fazer é uma chamada repetição do indébito. Vai ter que pedir de volta esse dinheiro, né? Porque já tinha sido, por ordem judicial, decretado lá que não existia a dívida, que ela não deveria pagar, ela foi e pagou. Né? Ela pagou uma dívida indevida. Ela vai ter que pedir para devolver o dinheiro, tá? Às vezes, dentro da própria ação lá, entre em contato com o advogado e veja se ainda não transitou em julgado, ou seja, se ainda não acabou o processo e não ainda tiver possibilidade de recurso, etc. Porque eu provavelmente acho que não, já deve ter passado o prazo, mas aí ele pode se manifestar nesse mesmo processo. Se não, dá-lhe processo, mais um terceiro, né, para recuperar, para restituir esse valor. Mas daí não gera nenhum problema, né? Por ter entrado com dano moral e ela ter pagado a dívida, né? Não. Nesse caso não, porque ela pagou a dívida, mas foi para o banco mesmo? Foi. Ela tava. A dívida com o nome dela pro Itaú e ela pagou a dívida pro Itaú. Não vai gerar nenhuma repercussão assim. Né? A gente vai falar tipo um perdão tácito, né? Bom, ela ganhou a indenização por danos morais, mas reconheceu tacitamente que devia, tanto que pagou a dívida. Né? Não, vai pedir o dinheiro de volta. É a ideia. Deixa eu colar aqui o link. É isso. Tá, obrigada, professor. Imagina. Edson, tá aqui o link, tá, do Drive. Ali você encontra todas as aulas, todos os slides de aula. Também tem o link das aulas gravadas, que estão no YouTube. Vinícius perguntou lá qual é o conteúdo da próxima aula. Responsabilidade penal. Tá? Então, quem gosta de sangue, não perca a próxima aula. As atividades também tá no Drive lá, tá? Então, tá lá o trabalho do primeiro bimestre. Você acessa ele, tá? Dentro do Drive lá tem um arquivo que tem o link para você fazer, tá? Tá dizendo lá, trabalho do primeiro bimestre. Beleza? Valeu, Anderson. Obrigado. Boa semana. Data de entrega, até que dia? Faça o mais cedo possível, porque meu prazo de lançamento de notas foi ontem, mas como você é aluno novo, aí eu dou uma flexibilizada. Tá? Faça o quanto antes para a gente poder lançar lá, pelo menos, alguma nota. Apesar de que eu acredito que eu vou ter que replicar a nota do segundo bimestre, a sua nota do segundo bimestre no primeiro, tá? Porque os alunos que estão entrando próximo aí da semana de prova, ou até agora você entrou, né, recente, a gente replica a nota do segundo bimestre no primeiro. Aí daí, vamos conversando. Do segundo bimestre ainda não tem trabalho, não tem atividade nenhuma, então pode ficar tranquilo, que daí eu vou anunciar aqui. Valeu, obrigado. Obrigado, Aline, obrigado, Laila. Boa noite, prof. Boa noite, Adilma, obrigado. Renan, valeu. Thaís, obrigado. Jean, até semana que vem.
Valeu, Hélio, boa noite. Boa noite, Viviane, obrigado. Boa noite, professor. Até a próxima. Valeu, Mauricélio, obrigado. Que bom que você está vivo ainda. Não morreu no meu exemplo. Tchau, Raquel, obrigado. Boa noite. Deixa eu encerrar aqui a gravação, senão eu vou ficar dando boa noite. Todo quem for assistir a aula depois vai ficar vendo boa noite.